Fala, rapaziada, o Mengão está disputando a Adidas Cup lá em Lima, no Peru, com o nosso Sub-16. O Sub-16 que é o atual campeão da Brasil Soccer Cup. Vencemos a primeira partida, empatamos a segunda e hoje temos um jogo decisivo para garantir a nossa vaga na próxima fase. Já já eu passo os destaques e também a tabela de classificação desse torneio. Em relação ao nosso Sub-17, temos um confronto hoje contra o Fortaleza, o Sub-17 que tem melhorado bastante nesse Brasileirão da categoria. Nos 3 últimos jogos temos 3 vitórias. Em relação ao nosso Sub-20, no próximo sábado vamos estrear pelo Campeonato Carioca da categoria. Em relação ao mercado da bola, o Flamengo fez mais uma contratação de um jovem jogador que já estava jogando no time profissional do seu ex-clube. Dessa vez foi o Airan, que jogava pelo Cuiabá. E em relação ao Léo Ortiz, vai voltar nesse próximo domingo ao time titular? Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva na Flageral que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E agora, rapaziada, falando sobre a nossa base, Sub-16, que está jogando a Adidas Cup em Lima, no Peru. Hoje temos partida. Em relação ao Sub-17, também temos partida hoje, às 3 horas da tarde, contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E o Sub-20, no próximo sábado, fará a estreia no Campeonato Carioca. Vamos começar falando sobre a Adidas Cup. Sub-16 do Flamengo, atual campeão da Brasil Soccer Cup. E estreamos no dia 3 de agosto contra o Colo-Colo. Vencemos por 2-1 com 2 gols do Christian Araújo, que já tinha feito uma boa participação, já tinha tido, na verdade, uma boa participação na Brasil Soccer Cup. O Flamengo venceu por 2-1. Na segunda partida jogamos contra o Sport Cristal e estávamos ganhando até o apagar das luzes, praticamente até o apito final do juiz e infelizmente tomamos um gol nesse finalzinho e empatamos por 1-1. E o gol do Flamengo foi marcado pelo Cauã Pavuna. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação e já adianto para vocês. Hoje teremos, às 2 horas da tarde, um confronto contra o líder do grupo, o Universitário do Peru. A primeira partida não trouxe os lances para vocês porque a transmissão estava com muito problema, então toda hora ficava muito quadriculada a imagem, praticamente não deu para ver os gols do Flamengo, por isso que eu não trouxe as imagens para vocês. Em relação à partida contra o Sport Cristal, o Flamengo empatou em 1-1, em relação ao empate geralmente eu também não trago as imagens, mas pelo menos a transmissão foi melhor. E hoje, caso dê tudo certo, eu trago os lances para os senhores. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação. O Flamengo está na segunda colocação no grupo A. O Universitário está também com 4 pontos, igual ao Flamengo, mas eles têm um gol a mais em relação ao saldo. O Colo-Colo está na terceira colocação e o Sport Cristal está na quarta colocação, os dois com 1 ponto. Então, essa partida contra o Universitário é decisiva. Se a gente conseguir pelo menos um empate, a gente já se classifica para as semifinais desse torneio. No outro grupo, no grupo B, temos o Boca Juniors com 100% de aproveitamento e 6 pontos na conta. A Alianza Lima está com 4 pontos, então provavelmente Boca Juniors e Alianza Lima serão os adversários aí nas semifinais, caso o Flamengo consiga a sua passagem para essa fase decisiva. O terceiro colocado é o Milionários nesse grupo B e o quarto colocado é a Seleção Regional. Então é isso sobre o nosso Sub-16 e sobre a Adidas Cup. Em relação ao nosso Sub-17, hoje teremos uma partida importante no Campeonato Brasileiro, Fortaleza versus Flamengo, às 3 horas da tarde, provavelmente, rapaziada, sem transmissão em nenhum local. Na tabela de classificação do Brasileirão, vamos dar uma olhadinha aqui. O Flamengo, deixa eu puxar para o lado aqui, ó. O Flamengo está na 12ª colocação, com 12 pontos, mas é sempre bom a gente lembrar que a gente começou muito mal das pernas esse torneio, começamos ali os 4 primeiros jogos com apenas 2 pontos conquistados. Então, uma situação bem complicada para o time rubro-negro, que conseguiu 3 vitórias seguidas já no Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo está subindo na tabela, melhorando na classificação, onde temos ali o líder, o Fluminense, com 23 pontos conquistados, 1 derrota e 7 vitórias, tá? Então o Flamengo está aí com 12 pontos e lutando nessa partida contra o Fortaleza para subir cada vez mais na tabela de classificação. Sobre o nosso Sub-20, jogaremos nesse próximo sábado a estreia no Campeonato Carioca da categoria contra a Portuguesa da Ilha. O jogo será aqui mesmo na Ilha do Governador. Então a gente
conseguindo um resultado positivo, eu trago para vocês também as imagens, alguns lances desse jogo, porque eu vou lá fazer a cobertura no estádio. Então, em relação à nossa base, é isso. Sub-16 disputando esse torneio internacional em Lima, no Peru, é como se fosse ali uma Copa América dos clubes, o Sub-17 jogando o Campeonato Brasileiro e o Sub-20 disputando aí o Campeonato Carioca, estreia nesse torneio tradicional do Rio de Janeiro. É isso, se vocês quiserem deixar alguma observação, por favor, coloque ela aqui embaixo do vídeo. E o Cauã Pavone é aquilo, né? Joga no Sub-15, joga no Sub-16, se precisar, joga também no Sub-17. É um moleque que está sendo muito bem trabalhado e, se Deus quiser, conquistaremos muitos títulos com esse jogador, que realmente é uma joia especial. E falando agora sobre o Léo Ortiz, está 100% recuperado, vai jogar domingo contra o Vitória. Como é que está a situação do nosso defensor, que desde o dia 31, quando se lesionou, ainda não teve oportunidade de poder performar dentro das 4 linhas. O jogador já estava apto para jogar contra o São Paulo e também contra o Internacional, principalmente contra o Internacional, né? O jogador que até participou da intertemporada do Flamengo, mas ele mesmo pediu para viajar, não tinha condições de jogar. Apesar da lesão não ser uma lesão grave, demorou muito tempo até o atleta ter condições de treinar sem nenhum tipo de restrição. E é isso que tem acontecido nos últimos treinamentos do Flamengo. A opção de deixar ele no banco contra o Internacional foi única e exclusiva do técnico Leonardo Jardim, e a tendência é que ele volte para o time nesse próximo domingo contra o Vitória. O jogador é uma peça importantíssima nesse elenco rubro-negro, né? O Vitão é um grande zagueiro, mas a gente sabe que o Léo Ortiz já está mais adaptado ao Flamengo e ele tem feito falta nessa zaga rubro-negra. Então, estamos na expectativa. O jogador já está sem nenhum tipo de problema, né? Foi a primeira lesão que ele teve, na verdade, na carreira, porque ele tinha sofrido alguns traumas, algumas pancadas, mas nada de lesão muscular. E essa lesão muscular na coxa direita deixou o jogador fora de combate por um tempo maior do que a galera estava imaginando. Mas, graças a Deus, ele já está 100% recuperado e a gente o aguarda no time titular nesse próximo domingo contra o Vitória. Pelo menos a tendência é que ele volte para os 11 iniciais. Se vocês quiserem deixar alguma observação, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E rapaziada, apenas uma curtinha aqui pra gente falar sobre a mais nova contratação do time rubro-negro, o jovem de 17 anos chamado Ayran, que estava no Cuiabá, né, fez história no Cuiabá porque é o jogador mais jovem a marcar pelo time e marcou esse gol aí contra o América Mineiro. E o Flamengo continua com a sua filosofia, né, de trazer jovens jogadores que já performam no time profissional dos seus respectivos ex-clubes, como foi o caso também do Josmar, como era o caso ali do Zé Lucas, que o Flamengo tentou fazer a contratação e não conseguiu, porque o Cruzeiro garantiu que ele já iria fazer parte do elenco profissional. Mas em relação ao Ayran, é uma jovem joia que já passou pelo Rio de Janeiro, né? Na verdade, ele está de volta à cidade maravilhosa, porque ele já teve passagens pelo Fluminense, pelo Botafogo e estava fazendo testes no Flamengo até o Cuiabá puxar essa jovem joia. Cria de São Gonçalo, mesma terra do Vinícius Júnior, e a gente torce para que tudo dê certo, né? O Flamengo fechou aí esse contrato de 4 anos, e caso o jogador dê certo, né, alguma dessas contratações, elas venham a vingar, vai ser excelente, porque não é um valor muito alto que o Flamengo paga por esses jogadores, e o Flamengo ou pode vender no futuro, ou o atleta performar no time profissional. Tendo oportunidade, geralmente, né, o time profissional consegue elevar o nível dessas jovens joias. É isso, se vocês quiserem deixar alguma opinião, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo.